Olá, muito boa tarde. Que esse finalzinho de tarde seja emocionante e agradável para todos nós. E muito bem, é uma emoção muito grande poder estar aqui mediando, né, esta live. Alguém assim que é muito importante para mim, o professor Lindomar. Olha, hoje foi para lhe dar um pouco mais de trabalho, viu? Sério? Um pouco mais de É, emoção, professor. é verdade. Mas aí tudo bem. Vamos aí por Tá me este. ouvindo bem? Tá tranquilo aí? Estou perfeitamente. Ah, muito bom. Então, lindo, seja bem-vindo. Queria muito rimar essa frase, né? Te dar as boas-vindas aqui, meu querido. Em nome do Grupo Hemofó, né? Hemofó e Formação da Universidade Estadual de Santa Cruz, do Emoções à Flor da Pele, que tem realizado trabalhos belíssimos, né? Eu gostaria de dizer que é uma honra muito grande poder te receber aqui. Já falei um bocadão sobre você, viu? Eu não vou repetir, não. Eu fui ouvindo em algumas partes enquanto tentava aqui entrar pela outra canal, né? Mas Conseguiu ouvir. isso. Era que você não conseguia me identificar aí por esse Face. Mas estamos aqui, felizes mais uma vez, para lidarmos aí com essas emoções. É isso aí. Já que é emoções à flor da pele, aí a pergunta é com emoção ou sem emoção? Que nem você vai passear nas dunas do Rio Grande do Norte, lá em Natal. Aí quando você está nos bugres, aí o sujeito pergunta com emoção ou sem emoção? Porque aí a velocidade é outra. E então, é, hoje nós temos aí um mais um desafio reflexivo sobre as emoções. E que desafio. Pois muito bem. Quando você quiser que eu comece, é só dizer. Então, eu acho que eu queria falar só mais um pouquinho sobre você, né? Dizer assim que é uma das pessoas que é muito especial, né, para mim e para muita gente, né? Tem feito a diferença na vida das pessoas, de muitas pessoas. É alguém que passa por nós, né? Eu digo pelas leituras que a gente faz dos seus trabalhos, quando a gente o escuta numa palestra, enfim, é algo que assim tem feito a diferença antes, durante e com certeza depois desse isolamento social, porque ler um material seu, nossa, só lendo mesmo para ter uma noção, né, do que você escreve, assim, é tudo muito maravilhoso, entende? E assim, a gente gostaria que você contasse um pouco para nós, né, sobre essas emoções, as emoções como linguagem. Conforme você me disse num outro momento, veremos nesta live, e eu cobro, tá? Anotei para não esquecer, como isso, nós veremos nessa live como isso é responsável, né, pelos conflitos que vivemos. Ok. Muito bem. Você tem uma boa memória e também um bom papel. Ok, Miguel. Bom, é um prazer muito grande estarmos juntos nessa live hoje. É, eu tenho um carinho muito especial por você, pelo seu compromisso, pela sua dedicação, pela sua vontade de fazer as coisas bem feitas e pela sua disposição de amar as pessoas. Então, Que lindo. é extremamente feliz de estarmos dividindo esse momento aqui, construindo juntos. É muito comum as pessoas verem, ou lerem, ou pensarem sobre a ideia que é tema de um livro do Paul Ekman, que é A Linguagem das Emoções. O que nós estamos propondo hoje, para a nossa reflexão, é mais a título de um ensaio, em que eu vou jogar algumas ideias para a gente perceber aqui uma certa sutileza, não é? Porque quando eu falo e o Paul Ekman trabalha isso, da linguagem das emoções, ele está falando de uma
de uma estrutura que existe na comunicação humana, na comunicação interpessoal, e que naturalmente há um mecanismo inconsciente que leva as pessoas a expressarem daquela forma. Isso é muito bom, desde Charles Darwin, quando ele fala da expressão das emoções nos homens e nos animais, que também fez uma pesquisa nos continentes, e mostra que, mesmo tendo variáveis culturais diferentes, nós vamos ter essa possibilidade de nos percebermos em comunicação através das emoções. E aí, assim, os gestos, as fisionomias e aí as microexpressões faciais é algo que o Paul Ekman contribui de forma significativa, que o Darwin já apresentava à época, só que aí, naturalmente, com recursos mais limitados, o desenho, não necessariamente uma fotografia, a possibilidade tecnológica que já temos hoje, a própria qualidade tecnológica que pega as microexpressões com maior nitidez, e que podemos ver no seriado, na série Light to Me, que ele é consultor, inclusive, e que é utilizado esse conhecimento para se descobrir mentiras, e não só mentiras. Costuma-se dizer que, hoje em dia, para quem tem algum conhecimento, ou mesmo uma intuição mais refinada, saber que está mentindo é fácil. O grande detalhe é saber por que está mentindo. Né? Porque os motivos podem ser os mais variados. Desde assumir um crime para proteger uma pessoa, né? Por qualquer motivo que seja, afetivo, financeiro, que venha a ser, desde o contato nessa relação que podemos estabelecer. Por exemplo, há pouco nós dois nos dissemos coisas carinhosas. E as pessoas tiveram a oportunidade de avaliar com as nossas microexpressões, porque elas não mentem, né? A gente, com muita habilidade, pode conseguir até disfarçar ou não apresentar com tanta intensidade. Mas as nossas expressões não mentem, né? E aí, assim, as pessoas puderam ver o quanto de sinceridade tinha no que você falava e no que eu falei. E as pessoas que tiveram a condição de perceber isto, sem dúvida alguma, constataram o que nós sentimos, né? Em termos de sinceridade, essa expressividade espontânea, inclusive. Né? Rolou, professor, com licença, rolou uma afliçãozinha também, quando eu comecei a lhe procurar e não lhe achei. Essa aflição foi compartilhada, embora não comentada, porque eu estava tentando aqui entrar pelo meu e não conseguia, não ia, e aí, de repente, entrou pelo do Porto da Esperança. E aí, assim, estamos aguardando, e eu dizer de cá, eu já estou aqui. Muito bem. Então, assim, e legal, porque isso mostra exatamente, vamos dizer assim, a ponta do que pode ser um iceberg, do que eu pretendo trazer hoje enquanto pontos de uma reflexão. Aí, assim, as pessoas que acompanharam os cards viram que nós oferecemos alguns pensamentos de Aristóteles, quando ele diz na antiga Grécia, né, na Grécia Antiga, sobre a questão da raiva, por exemplo, que cada um pode se zangar, né? Mas com a pessoa certa, na hora certa, da forma certa. E aí ele vai mostrando que, dentro dessas perspectivas, não é fácil. Então, eu sempre que uso esse pensamento de Aristóteles, eu costumo dizer assim, olha, já que é tão difícil chegar a essa possibilidade de se zangar com tamanha viabilidade, então é melhor a gente evitar, para não errar no como, tá? Que aí eu já estou aqui tocando em uma das questões do meu tema, emoções como linguagem. Então, assim, esse como, que é metodológico, que diz respeito à nossa forma de fazer e que expressa muito da nossa condição humana de nos relacionarmos uns com os outros, de compartilhar com o outro o que a gente sente. E, naturalmente, que o como ele é decisivo,
Porque eu posso lhe dizer algo de uma forma que não lhe machuque, não fira você, não gere um descontentamento. Por exemplo, eu posso lhe dizer algo que você até ficaria triste, porque sua expectativa seria outra. Mas, a depender de como eu lhe fale, além de triste, você pode ficar com raiva, do jeito que eu lhe falei. Então, a emoção como linguagem é, sem dúvida alguma, pensar nesses limites do nosso mundo, lembrando aí Wittgenstein, quando ele diz que essa relação entre os limites do mundo e os limites da nossa linguagem, eles se ajustam de tal forma porque é a condição que me permitirá compreender a possibilidade de expressar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu quero, qual é a minha vontade, e todas essas instâncias de desejo, de vontade, de querer, têm sua especificidade que nos dá uma condição de acompanhar, por exemplo, essa aventura, né, no psiquismo humano. Como que eu expresso o que eu sinto? E o meu expressar, do meu sentir, eu posso pensar como uma estrutura, eu posso pensar como uma linguagem. E lembrando uma das definições de Leonidas Rosenberg, um, um professor, ele é descendente de alemão, mas tem uma série de trabalhos, de livros, artigos, capítulos em livros publicados sobre lógica. E ele define lógica como a linguagem das linguagens descritivas. A linguagem das linguagens descritivas. E aí vale lembrar que a lógica foi algo que, para se chegar a uma definição, não foi muito fácil, porque quando Aristóteles criou, ele não deu nome. Então, se pensa em lógica como ciência, como arte, como uma disciplina. E aí, por fim, há uma concordância na atualidade de que a lógica seja entendida como um instrumento de conhecimento, ou seja, através da lógica, nós temos uma maior facilidade para aprender, para, né, aprender as coisas do mundo das pessoas e expressar de forma mais conveniente, mais adequada, com validade, a verdade que a gente pretende dizer. E aí é nesse sentido que pensamos e temos, né, trabalhado bastante nessa questão, especialmente com os meus queridos alunos e alunas da UNAT, na UESC, que eu trabalho com eles a disciplina de educação afetiva, em que a gente busca tratar bastante essas questões. E aí um dos pensamentos que eu ofereci para um dos cargos é que a gente pode falar da raiva da gente sem ser de forma raivosa, sem ser raivoso. Agora a questão é, por que que quando eu normalmente falo de uma raiva que eu falo de forma raivosa? Das duas, uma. Ou porque eu tenho uma baixa educação emocional, desenvolvi pouco a minha educação emocional, ou porque eu deixei, eu não consegui trabalhar a questão a tempo e eu deixei chegar em um limite máximo em que explodiu, né? Transbordou. Então, quando eu resolvi falar do que eu estava sentindo raiva, eu já vivi tantas situações que chegou a um tal ponto que eu perdi o controle. Então, de forma extremamente raivosa, eu falei da minha raiva. Então, eu tonifico, né? Lembrando o Henri Vallon, eu tonifico. Ora, Vallon vai nos sinalizar que, possivelmente, as emoções deram origem à consciência. Então, o que a gente pretende dentro de um contexto desse? Desenvolver a nossa consciência para que, além, além de existir uma linguagem das emoções, conforme Erckman defende, Paul Erckman, Charles Darwin e tantos outros autores, nós possamos conscientemente lidar com as emoções como uma linguagem. Ou seja, eu estou propondo nesse momento para nossas reflexões de que a gente consiga expressar o que a gente pretende, ok? De tal forma que eu possa escolher a forma daquilo que eu vou dizer através da emoção que eu expresso para que o outro compreenda.
Existem pessoas que têm assim algumas dificuldades no campo do sentido expressar, inclusive na própria mímica que faz. Eu posso, por exemplo, gostar de uma coisa, só que eu uso uma expressão para dizer que eu gosto, que se eu estiver em um outro lugar e se fala ali um outro idioma, as pessoas não vão conseguir entender bem a diferença que vai existir entre o que eu falei e o que eu expressei, tá? Em termos de expressão facial ou corporal e o que eu disse. Exemplo, vamos imaginar que estamos em um país e, de preferência, em um lugar que o idioma seja bem distinto, tá? Porque, assim, por exemplo, com o espanhol, né? Tem coisas, embora você possa perder muitos elementos, mas tem coisas que permitem alguma compreensão pelas palavras e tudo mais. Mas vamos imaginar um, um idioma que seja bem difícil fazer isso. Alguém oferece uma comida e eu adoro a comida. E aí eu digo assim, nossa, eu adoro essa comida. E faço assim, ó. Para quem não entendeu o que eu disse, eu adoro essa comida e fiz, ela vai entender que eu detesto essa comida, possivelmente. E aí, possivelmente, Ironizou, né? Totalmente o exatamente, contrário aí. nossa, como se fosse uma versão. Né? E aí, assim, você não gosta? Ora, se eu disse que eu adoro e a pessoa que só compreendeu a minha expressão e ela pergunta, você não gosta? Foi porque a minha expressão, ela disse uma outra coisa. E aí, não estamos falando tão somente de uma perspectiva subjetiva, nós estamos falando de uma forma, de uma estrutura em que eu expressei algo. E aí, quando a gente começa a compor esses elementos de expressividade do nosso ser, né? Da nossa intimidade, da nossa alma, né? Lembrando Platão, ânima, aquilo que nos anima, porque pela própria definição de emoção, de movimento para fora, a emoção traz, sabe? Nossa, que coisa boa. Ver uma pessoa, mesmo que fosse aí pelos meios tecnológicos, mas ver uma pessoa que a gente gosta, que maravilha, acende algo dentro de nós, tem um movimento. É. E Ô, aí professor, e até também quando você não vê, mas assim, uma frase, né? Eu estou observando aqui, tem um comentário de uma aluna sua, Michele Almeida, foi aluna no Instituto de Teologia de Ilhéus, né? Seminário, e ela diz assim: que honra! Eu não tenho como ler de outra forma, né? Que honra estar aqui nessa live. Professor Lindomar Coutinho, saudades, né? És potência, é maravilhoso e tal e tal. Então, assim, o jeito, eu não estou vendo, eu não a conheço, né? Mas assim, eu conheço você, então eu sei que o que ela está colocando aqui eu não poderia ler de outra forma, ainda que eu leia silenciosamente, não é? perfeito. Mesmo quietinha, eu ia fazer uma expressão, sabe aquela expressão de como a gente olha no espelho, ou hoje em dia, né, na câmera, no selfie, e a gente quer ver como é que a gente está, mesmo quietinha, né? Então a gente E, consegue perceber isso, né? Pelas perfeito. palavras. E aí, assim, um abraço para a Michelle, bem carinhoso, né? Ê, Michele não vai dormir hoje. O tempo passou, mas pelo visto o afeto continuou. Que coisa Ficou, boa. permanece. E olha, olha, você me traz aí, Emily, uma oportunidade fantástica de exemplificar. É, pelo relacionamento que tivemos de carinho, assim, você representou muito bem isso. Mas vamos imaginar que, ao contrário de colocar o entusiasmo, a alegria que você colocou, é, vamos imaginar que você colocasse um tom, mesmo nessas palavras, um tom de ironia. Porque a ironia permite, portanto, a gente ter palavras que significam outras coisas. Então, eu posso Verdade. estar lhe elogiando, mas como o tom é de ironia, no fundo, eu estou ridicularizando, eu estou dizendo o contrário. E é exatamente nesse momento em que, de forma maravilhosa, a Michelle nos ajudou e você aí fez uma participação especial fantástica. Quando você oferece esse exemplo, buscando interpretar e sentir,
né, o que estava no texto, olha que coisa fantástica. Aí a gente diz assim, olha, é exatamente aí que a emoção funciona como linguagem. É exatamente aí. Tem um outro Isso. caso muito interessante, eu até já citei em algumas situações de palestras, porque tem a ver essa relação entre o que está escrito e o como é lido. E aí o filho estava, né, morando fora, estudando, e aí já tinha até um tempo sem dar retorno para o pai, nada. Isso não hoje, né? Faz tempo isso. E aí o filho manda um telegrama. E o telegrama a gente lembra, se paga pelo tanto que escreve. Se a pessoa já está sem dinheiro, ela escreve o mínimo possível. Então o filho mandou o telegrama dizendo assim: pai, manda dinheiro. Quando o pai recebeu o telegrama que leu, mas ele ficou furioso, ele ficou muito zangado. Né? Ora, ele está pensando que passa esse tempo todo sem dar notícia e manda um telegrama. Pai, manda dinheiro. Não vou mandar. Ele está pensando o quê? Ele Aí, leu de forma autoritária, perfeito. A né? esposa, a mulher com a sensibilidade, disse assim, meu bem, deixa eu ver o telegrama. Aí olhou e fez, não está escrito assim. Olha, não está escrito assim, não. Olha a sabedoria. Se ela dissesse, não, você leu errado, teria confusão. Né? Aí ela disse assim, Com não certeza. está escrito assim, não. E como é que está escrito? Aí ela leu para ele assim, pai, manda dinheiro. Tá vendo aí? E ele fez, assim eu mando, ok? Então, assim, Fala é cantando, né? exatamente. Aí, um pedido é diferente de uma ordem. Embora a gente saiba que quanto mais educada é a pessoa, quanto mais madura, né, ela se torna, mesmo estando ocupando lugares de liderança na empresa, em casa e tudo mais, exatamente por estar no lugar do poder. Não precisa mandar, pede. E juízo que tenha quem tem que obedecer. Porque quem está no lugar do poder não precisa gritar para que o outro, sabe, atenda. Até porque grito não define necessariamente a obediência. Isso. Aí é nesse sentido que a emoção como linguagem, ou seja, utilizar a emoção como essa estrutura para expressar o que a gente deseja, vai dar uma nova condição e qualidade às nossas relações, porque nós vamos evitar uma série de conflitos. Uma série de conflitos. E É verdade. quando nós buscamos de uma forma mais efetiva, quando nós buscamos com maior amorosidade expressar as outras emoções, e isso é tão verdadeiro, por exemplo, às vezes uma pessoa que a gente gosta muito faz algo que, nossa, assim, nos entristeceu, ou poderia nos entristecer. E nós dizemos assim, ó, eu não vou nem ligar. Foi tal pessoa, se fez isso é porque não está bem. Alguma coisa aconteceu, ok? Entretanto, Isso. quando nós temos indisposição em relação a alguém, a pessoa pode estar sendo extremamente sincera. A gente já fica com o pé atrás e diz, isso já deve ser isso, isso e isso. E aí faz uma interpretação completamente contrária e opositiva à pessoa. E aí, Com assim, nesse certeza. momento, a gente precisa urgentemente avaliar o quanto a gente pode usar a emoção como linguagem. Seja, Professor, e assim, quando você faz esse não com o dedinho, né? Eu vejo aqui uma frase interessante, né? Da Cris Viana, ela colocou assim que o corpo fala, né? A gente percebe isso principalmente. Se a pessoa está calma e falando, se ela está nervosa e falando, se ela está gritando, aí é que o corpo fala mesmo, né? Então a gente vê que muda tudo. E assim, em certas situações a gente pode falar aquele mesmo conteúdo de modo diferente, né? A gente até se estressa menos. Mas há situações que não há como a gente se controlar, né? Infelizmente, a gente vê muita gente chutando o pau da barraca mesmo, né? Vamos falar no popular aqui. E assim, é interessante porque assim o corpo fala, né? E
lembrando a questão do corpo, né? As emoções, elas são expressas pelo corpo, elas se expressam pelo corpo, e os sentimentos, eles estão mais guardados na mente, como já dizia Damásio, né? O Damásio Sim, afirma isso. Então, assim, muitas vezes a gente, fora da academia, a gente observa o falar, o jeito de se expressar de muitas pessoas em situações como essa. E assim, ela não percebe que isso está acontecendo. E a gente, quando começa a estudar sobre, né, dentro da nossa área, que é uma área bem diferente, né, de quem está na área da psicanálise, da psicologia e tal, então a gente consegue analisar melhor e a gente começa a observar mais as pessoas e a nos observar também, né? Quando a sim, gente sim. fala, quando a forma como a gente age, se, né, os olhos, enfim, o rosto, o corpo, como é que a gente se agita ou não, né, como a gente se move na hora desse falar. Então, assim, me chamou a atenção com o exemplo que você deu e quando fez assim com o dedinho, né? É verdade. O Pierre Weil, dentre outros autores, eles escreveram, produziram sobre a linguagem corporal. Damásio, e aí você lembrou bem, Antônio Damásio, eu usei ele na, na dissertação de mestrado, que a gente produziu sobre emoções e sentimentos na escola. Ele chama exatamente atenção para isso, fazendo essa distinção entre emoção e sentimento, o sentimento como um registro das emoções e, portanto, cognitivo. Né? E quantas vezes a gente expressa para o outro de uma forma, e aí por isso a questão, eu trouxe Valon com a contribuição da consciência vinculada às emoções, porque assim, às vezes tem gente que diz assim, mas eu não sei por quê. Tudo que eu falo já acha que eu estou mandando. Eu não sei por quê. Toda vez que eu Hum, digo qualquer coisa, acho que eu estou criticando. E assim, nós temos perfis. Nós construímos perfis. E aí entra uma questão que é extremamente importante da gente observar, que se chama atitude. A atitude é uma tendência, uma inclinação. Ela é invisível. A gente alcança a atitude observando o comportamento. E pode ser, sim, muito inconsciente a nossa forma de avaliar as questões. E aí, o nosso jeito de dizer certas coisas, a nossa forma de estabelecer um contato com aquela realidade ou com aquela pessoa, sem dúvida alguma, pode gerar no outro um entendimento diferente do que eu até pretenda, mas não uhum, necessariamente diferente do que eu fiz. Bom, algumas pessoas podem interpretar de forma equivocada ou ler de forma equivocada, pode. E aí uma outra história, né? Para a gente se distrair. Eu tive um aluno que ele disse que estava em um restaurante e ele olhava para uma moça e toda vez que ele olhava para uma moça, ela fazia assim, ó, piscava o olho. E ele fez, rapaz, era uma moça bonita, vou me... né? Eu saí de casa achando que eu ia conseguir ficar com alguém. E aí, quando chegou perto, perguntou para ela: eu posso sentar aqui para conversar com você um pouco? E aí ela disse: pode. E aí ele percebeu que enquanto estavam conversando, ela continuava piscando o olho. Então, assim, ela não estava piscando o olho como uma linguagem gestual, fazendo um sinal para ele, paquerando, né? Como se diria. Na verdade, ela tinha lá um movimento de pálpebra involuntário, um reflexo, e que ele leu como se fosse, beleza, ó, se aproxime. uhum, Então, claro que a gente pode ler de forma equivocada um determinado movimento, reflexo, ou mesmo que não seja reflexo. Mas o que a gente propõe é busquemos avaliar melhor o quanto eu posso usar as emoções que eu sinto, porque assim, apatia é patológico. Então eu vou ter simpatia em termos emocionais, simpatia e antipatia. Ok. Esses processos são inconscientes. Eu posso até me esforçar para ser simpático para alguém, mas eu não tenho como garantir que a pessoa vai ter simpatia por mim, assim como antipatia. Você olha para alguém e sente. Depois,
A gente busca encontrar motivos, causas, a razão, a gente busca racionalizar, mas não acontece assim. Vou ter simpatia por Emiliane. Não. Olha, tem ou não tem. Agora, se pode mudar, se pode. Quantas pessoas, na primeira vez que se viu ou que ouviu a voz de alguém, teve uma reação negativa, contrária, teve uma aversão, ok? E aí, com o passar do tempo, se tornaram grandes, né, amigos, grandes amigas. E você disse assim, nossa, logo quando eu lhe vi, eu não fui com a sua cara. Eu não gostei de você. Sua voz parecia tão chatinha. E depois construíram uma relação maravilhosa. Então, assim, que bom que acontece esse movimento, que podemos mudar, né? Que somos livres para fazer. Se pode interpretar de forma equivocada um sinal, né? Um gesto, sim, uma emocionalidade, pode. Quantas vezes eu já vivi essa situação? Você pode estar na academia, você pode estar falando de forma muito zangada, lembrando Aristóteles, sobre um autor, só que você está falando sobre um trabalho de um aluno. O aluno usou aquele autor. Então, a sua forma, até agressiva, está ali, né, demarcando o autor citado ou o autor do trabalho que você está avaliando. Se a pessoa tiver a sensibilidade de perceber, lembrando aí Piaget, né, em que direção essa energia afetiva está vindo, diz respeito a mim ou não, pode lhe afetar profundamente. E aí, você descobre que a pessoa não gosta do autor que você usou, não tinha nada a ver com você, nem com a sua produção, o estilo, a sua forma de escrever, ela gostou. O tema, ela gostou. Isso. Aquele autor, não. Então, assim, quer na academia, quer no nosso dia a dia, na relação familiar, no trabalho, no trânsito, ok? Isso, Quando... e você falou sobre, desculpa interrompê-lo, você falou sobre energia afetiva, né? E a Isso. gente sabe que a energia ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. E alguém comenta aqui, fala sobre a respeito da assertividade na expressão das emoções, né? Comenta assim, elogia, né? Cris, Bibi. E nós temos, além desse comentário, uma pergunta, não sei se dá para você responder, né? No caso, junto com um comentário, de Flor de Mamulengo, que diz o seguinte: e quando a gente é tão transparente que nem precisa falar e o outro já entende, né? Teve aquela da má interpretação, eu pensei que fosse, né? O da piscadela. E aqui já não, a gente é tão transparente que a gente não precisa nem falar, o outro já entende. Ok. Eu vou usar dois caminhos de respostas. E um eu vou dizer assim, eu suspeito que, me inspirando em Freud, suspeito que ele, que é um dos grandes mestres do suspeito, ou poderia dizer, creio que, porque ainda Modesto. hipótese, né? Assim, pela minha percepção, eu creio que caminhamos para isto, para viver essa autenticidade, como diria o filósofo Martin Heidegger, né? E ele também trata de linguagem. Ele diz, inclusive, que o homem mora na casa da linguagem, tá? Quando nós conseguirmos expressar de tal forma, com essa transparência, nós vamos evitar muito mais um sem número de problemas, porque, assim, o que eu sinto, eu expresso. Ou seja, não teria aí maiores espaços para uma dissimulação, que é um baita de um problema. Quantas vezes o que eu quero é lhe dizer um sim e eu lhe digo um não? Quantas vezes eu quero dizer um não e eu digo um sim? E aí eu quero que o outro entenda. Eu falei que não porque eu estava zangado, mas se você bem soubesse, você teria feito porque você sabe que eu gosto. Coisas assim. Assim, não seria mais fácil dizer sim ou dizer não? E aí, assim, essas relações que quando a gente olha, aí assim, tem o mérito de uma pessoa ser transparente e tem o mérito da outra pessoa ser uma boa leitora de gente, Uhum. ok? Então, assim, as É, duas pessoas... só aproveitando o gancho, professor, né? Uma boa leitora, foi isso que eu ouvi? Um bom leitor? Isso, Ah, isso. tá. Eliel de Letras, né? Eliel de Letras, meu colega na graduação, não, né? Eliel, um abraço. Ele diz o seguinte: por vezes me pego explicando
algumas postagens minhas, ele mesmo, né, explicando algumas postagens dele nas redes sociais. Mais ou menos assim, olha, essa fala não foi agressiva. Então, assim, a gente poderia levar como um caso de ironia, de uma má interpretação. Perfeito. Aí, assim, sempre que a gente vai interpretar algo, né, um acontecimento, a gente parte de uma referência. Por exemplo, Uhum. para a psicanálise, se eu tenho a necessidade sempre de ficar justificando, a gente costuma dizer que quem muito justifica pede. Então, assim, olha, não Hum, foi agressivo, não. Ó, se eu estou sentindo uma necessidade de dizer que não foi agressivo, pode ser, né, a questão da suspeita, pode ser que, embora eu não tivesse a intenção deliberada, ao perceber que foi mais forte o que eu disse e que poderia ser interpretado pelo outro como uma forma agressiva, aí eu já digo assim, que na verdade é uma espécie de pedido de desculpas. Ok? Olha, eu não quis ser agressivo, não. Ó, se eu estou dizendo, olha, eu não quis ser agressivo, não, eu posso entender também que a pessoa esteja dizendo, embora tenha aparecido, embora eu tenha me expressado com mais intensidade, a minha intenção não era essa, ok? Porque assim, olha, só existe uma lei proibindo algo se essa coisa é possível de acontecer. Concorda? Uma vez eu vi concordo. uma foto de uma piscina que tinha uma placa e na placa dizia assim: proibido entrar de bicicleta. Se ninguém nunca tivesse tentado ou entrado de bicicleta na piscina, precisava ter. Óbvio que Parece não. ilógico, né? Exatamente. Então, assim, nós vamos encontrar nos nossos aeroportos uma placa dizendo é terminantemente proibido viajar para Marte, ok? Para Júpiter. E assim, ué, é louco? Nós não temos aqui transporte para Júpiter, para Marte. Então, assim, não faz sentido. Todas as vezes que eu busco de alguma forma, me justificar ou me desculpar, o que seja, é porque eu tive uma percepção de emocionalidade, que Uhum. especialmente vai estar localizado no como eu usei uma dada emoção que acabou funcionando como esse veículo, essa possibilidade comunicativa. Como isso configurou, como diria Habermas, na ação comunicativa que eu estabeleci com o outro. E isso nos dá uma condição de melhorar as nossas relações no dia a dia. E essa ação comunicativa, ela é bastante complexa, né? A gente tem um outro comentário aqui de Flor de Mamulengo que diz o seguinte: muitas pessoas me leem de forma agressiva e na maioria das vezes, por usar o português correto, né? Ela coloca entre aspas, e às vezes estou sendo irônica e não me entendem, né? Talvez, eu não sei, a pessoa não está sendo muito clara, porque como você mesmo falou, né? A gente lê talvez de um modo que a pessoa não espera, enfim. Perfeito. Por exemplo, tem pessoas que ainda não desenvolveu a arte de contar uma piada. Tá? E aí, assim, até. Uhum. E aí a gente fica assim, aí a pessoa diz assim, não, já acabou. Aí a gente ri, porque contou, acabou e a gente não percebeu que chegou ao final. E é para rir agora? É. É. E aí, para fechar o gancho aí, tem outra pessoa que diz assim, Bianca, né? Ai, meu Deus. Bianca alguma coisa. Somos responsáveis pela forma como o outro interpreta nossas emoções ao nos comunicarmos, né? Ela faz uma pergunta e um comentário. Por vezes, buscamos nos expressar de maneira respeitosa e, mesmo assim, há algum mal entendido. Então, nós somos responsáveis? Perfeito. Maravilhosa pergunta. Olha só que questão interessante. É o lugar que você está. Se a gente não tiver cuidado, a gente sempre vai ficar querendo colocar a responsabilidade no outro. Todas as vezes que nós falamos, a responsabilidade é nossa. Por exemplo, isso a Hum, gente desenvolve sempre quando a gente tem alguma oportunidade de poder ministrar um curso sobre oratória, tá? uhum, E esse é um lugar comum de todos os que trabalham com a temática da oratória. Quem fala é o maior responsável pelo que diz e pelas habilidades e recursos que utilizarão para que o outro compreenda exatamente o que você diga e não outra coisa.
Claro que a gente sabe. Ah, mas eu falei alguma coisa que a outra pessoa não entendeu porque faltou conhecimento prévio. Ok. Se eu estou falando para um grupo que eu sei que falta conhecimento prévio, então eu vou ter que usar uma linguagem diferente. Eu vou ter que dizer os Uhum. conceitos, não só usar os termos, as palavras. Eu vou ter que dar uma explicação mais detalhada. Entende assim? Então, todas as vezes que o falante assume essa responsabilidade, não só de ter eficiência e eficácia no discurso, no que fala, mas também é oferecer as condições para que o seu ouvinte, se ele tiver uma condição menor de compreensão, de entendimento, de interpretação, você possa alcançá-lo também. Então, daí assim, né, os recursos, assim, você pode discutir teoria, você dá exemplos, né, você conta uma história. Então, são as formas diferentes para alcançar alguém que seja visual, que seja auditivo, que seja sinestésico. Essas possibilidades estão presentes. E aí, vamos lá. Você tenta, 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 e com alguém específico sempre acaba tendo um conflito. Pode ser, sim, que embora você tente de todas as formas, determinada pessoa não compreenda. Por quê? Porque é muito difícil você fazer alguém compreender algo que ela não deseja. Entendeu? É Você dá muito difícil você fazer para alguém compreender alguém algo compreender algo que ela não deseja. que ela Ela não não, deseja. ela não quer. Então, assim, não, você está dando as explicações, você está dando os motivos, você está dando as razões, você está mostrando o prejuízo, a consequência, a ilegalidade, a imoralidade, em qualquer dimensão que seja. E aí a pessoa diz, não, mas é assim, tem que ser assim. Eu não aceito. Bom, então não adianta. Para essa pessoa que está completamente prisioneira de um aspecto emocional da questão, ela não está aberta, ela não vai compreender. Então, aí nesses casos, eu costumo dizer assim, ó, aí só terapia. Vá fazer uma análise, vá fazer uma psicoterapia, tá? Com alguém, inclusive, que esteja alheio a essa relação aqui, porque eu estou tentando de várias formas, estou buscando de várias maneiras, e parece que a gente sempre esbarra em um bloqueio. Talvez eu posso não estar conseguindo usar as minhas emoções como uma linguagem que chega até você, ou talvez você tenha explodido a ponte que deve existir entre nós dois para que a gente se comunique. Então, assim, ainda Nossa, aí, que metáfora bacana. né? Ainda aí a gente pode encontrar essa possibilidade de encontrar uma saída. Ora, às vezes a gente tem sérias dificuldades de conviver com alguém, de dialogar com a pessoa. Ok, na proximidade. E nesse momento, então, de pandemia, e aí, assim, às Hum, vezes, se afastando um pouco, o diálogo melhora. Quantas relações entre pais e filhos foram trabalhadas assim? Era aquela briga, confusão, discussão todo dia, uma loucura. Aí, foram trabalhadas e ainda estão sendo, né? exatamente. Aí, maravilha. Foi estudar fora, foi trabalhar. Daqui a pouco passa um tempo, estão, olhe, você falando assim, nossa, que saudade de você. Ô, mãe, ô, pai, perfeito. Aí vem visitar, né? Ambos querem a visita. Aí chega aquela comidinha especial, não sei o que, fiz para você, uma maravilha. A depender dos perfis, 3 dias, 5 dias, já está voltando ao padrão anterior. Aí ambos dizem assim, já está na hora de eu ir, não é? Já está na hora de você ir. Matamos a saudade. Então, Chega assim, ali no limite, né? perfeito. Você falou E, sobre o limite do mundo, o limite da linguagem, tem esse limite também da convivência em algum momento, né? exatamente. E encontrar esse espaço que permita uma boa convivência é fantástico. O que nos lembra Isso. aquela história que Arthur Schopenhauer conta dos porcos espinhos que estavam morrendo de frio. E aí alguém teve a ideia, vamos, fiquem muito juntos, se aproximem, porque vamos aquecer o outro e não vamos morrer de frio. Vieram muito rapidamente e se feriram, os espinhos que tinham nos corpos. E aí foi aquela confusão. Chega para lá, para cá, você está me ferindo. Aí alguém disse, olha, não dá certo a gente ficar perto. Afasta novamente. Só que o frio grande continuavam morrendo de frio. Aí um porco-espinho sábio disse assim, olha, que tal a gente se aproximando devagar e ficar numa distância
em que a gente possa contribuir com o calor, que aí não seria o calor humano, seria o calor porcal, já que era porco Aham. espinho, e contribuir com o calor dos nossos corpos, mas não nos ferimos. Pronto. Resolver o problema do número de óbitos por conta do frio e encontrar o espaço das relações. Aí me leva, né, a pensar que essa saída foi, sem dúvida alguma, a partir de uma descoberta de que as emoções, sim, podem funcionar como uma linguagem, porque nós estamos atentos ao sentir, e quando estamos atentos ao sentir, o nosso falar, o nosso pensar, naturalmente constrói. Professor, eu escutei bem, né? Só congelou um pouquinho a imagem aí, mas eu consegui escutá-lo muito bem. Eu acredito que seja pelo tempo que a gente já está ao ar, né? E o senhor, você, né? Eu comecei falando você e a gente mistura um pouquinho. Tem alguns comentários bacanas aqui, algumas perguntas. E alguém fala também aqui, é a Cris Viana, né? Alguém, minha irmã, Cris Viana, que já foi sua aluna na pós-graduação, sua fã, viu? Diz o seguinte, que calar-se também é uma expressão, né? Ela não pergunta, ela afirma isso. Calar-se também é uma expressão. Prestemos mais atenção nisso. Parece que é um pouco difícil, né? Assim, hoje, se você passar talvez por um ambiente onde esteja todo mundo lá conectado ao seu smartphone e tal, talvez seja mais fácil, né? Mas num ambiente onde há uma reunião, nem todo mundo faz silêncio, né? Um encontro onde cada um vai ter a sua vez de falar, nem todo mundo espera o seu momento para falar, né? E isso em família também, a gente sabe que acontece. Às vezes cada qual vai para o seu lado ali, né? Principalmente nesse momento agora que a gente vive de pandemia, né, de isolamento social, mas a gente sabe que algumas famílias elas estão juntas, cada vez mais juntas nesse momento, e ela coloca muito bem, né, essa expressão do calor, ela está no corpo, e os sentimentos são privados. E aí eu me lembro que você falou sobre essa questão do disfarce. É até possível a gente tentar disfarçar, né, mas a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Em algum momento a gente vai acabar se traindo, né, no jeito, na expressão fisionômica, enfim, não é isso? A gente tem aqui Patrick Pires, que diz o seguinte: não pode haver, agora é uma pergunta, não pode haver agressividade na ironia? Não Sim, pode? sim. A ironia, por si, ela expressa, sim, uma agressividade. Por mais que a voz seja modulada, porque aí é a Uhum, intencionalidade. Então, assim, perfeitamente, meu amigo Patrick. A ironia, ela é, sim, uma forma de agressão à pessoa. Por isso que a energia da agressividade está presente na ironia. Mesmo que seja, né, expressa com a voz mansa, emoldurada, mesmo que fale baixinho, mas tem sim essa intenção de agredir o outro. E aí, retomando a questão do silêncio que você falou, do calar, vale lembrar que o silêncio é uma forma de linguagem. Os silêncios significam muitas coisas: o silêncio de reflexão, de medo, de surpresa, o silêncio de confusão. Eu fiquei em silêncio porque eu não sabia o que responder hum, na hora. O silêncio de decepção. Olha, eu estou tão decepcionado que eu não sei nem o que lhe dizer. Né? Então, assim, uhum. o silêncio de contemplação, o silêncio de amor, o silêncio de paixão é tão intenso e arrebatador que eu não consigo dizer nada. É tipo assim, ó, me leia, hein? Me perceba, Isso. porque eu não consigo ainda transformar em palavras O tudo isso que eu estou. silêncio fala muito, né? Se a Exatamente. nossa live cair, professor, e pessoal que está nos acompanhando, a gente vai abrir, vai chamar uma outra filmagem, um outro vídeo, tá? É porque tá bombando e as perguntas estão chegando, os comentários também. Pode continuar, professor. Viu? Nós temos Então, assim, aqui. Hum, o silêncio inclusive, um recurso de grande sabedoria, que aí está no que sua irmã disse sobre o que saber calar, né? O isso. silêncio, sem dúvida alguma, é um recurso de sabedoria. Tem horas que não dizer nada, ou melhor, não falar nada é dizer muita coisa. Uhum,
Muito interessante, muito interessante. O Eliel, ele coloca aqui, né, tem a ver com o conceito de pós-verdade feita no contexto de negação que estava sendo falada. Eu não sei se ele responde a um questionamento de coisa de preta, que, se não me engano, é a Michelle, né, que foi sua aluna. Uhum. Ela põe entre aspas, sou responsável pelo que digo e não pelo que o outro interpreta. Foi uma questão de outra pessoa, não é isso? Ela questiona, Isso. é coerente essa frase? Né? É coerente? A gente já respondeu antes, mas ela coloca assim, ou sou também responsável pela maneira como o outro interpreta. Aí vem a questão do como, né? Isso. É, Professor, nós temos 21 segundos, vai cair, a gente precisa iniciar um outro vídeo, tá bom? Mas a gente continua assim. ok. Pronto. Oi, pronto. Aquela aflição de novo e aquela alegria na sequência. Muito bem. Eu estava dizendo que eu creio que eu já respondi. Mas, assim, vou retomar novamente, porque, sem dúvida alguma, essa é uma questão que sempre nos traz aí questionamentos e até alguma angústia, né? É muito comum dizer, quer seja na relação professor-aluno, quer seja na família, como seja. Uhum. Mas eu dei a aula, eu falei e eles não entendem. Bom, se é um aluno de 50, de 40, de 30, aí diz assim, bom, pode ser aquele ali que não tem nível para estar acompanhando. Pode, pode. Se é alguém na família, pode ser por uma antipatia, pode ser por uma indisposição, né, intencional, pode. Então, assim, quando eu coloco a referência de que todas as vezes que quem fala tem a responsabilidade em conseguir comunicar o que pretende, é porque, assim, de forma bem simples, comunicação, ação de comunicar. Ou seja, na comunicação precisa ser uma ação comum. Ação comum. Se eu Uhum. não tenho esse cuidado, essa dedicação, esse zelo, essa habilidade, essa competência, eu vou ficar sempre dependendo que o outro tenha uma capacidade de interpretação maior do que a que eu tenho de comunicar o que eu pretendo, de expressar o que eu pretendo. Então, assim, quando se pensa dentro da perspectiva da responsabilidade do falante, é sim nossa responsabilidade expressar de tal forma que minimize ao máximo a compreensão equivocada dos outros, ok? Entretanto, eu também considerei que existem fatores que podem estar presentes no outro e que sejam bloqueio para que essa compreensão aconteça. A própria antipatia, tá com uma raiva da outra pessoa, tem uma Uhum. despeita qualquer, inveja, ciúme, qualquer experiência emocional que venhamos a viver pode sim nos levar a estas questões. Então, quando a gente começa a pensar sobre essas possibilidades, a gente deve buscar ampliar cada vez mais a nossa condição competente e habilidosa de expressar o que sentimos. E aí, assim, não somente em relação às emoções em si, aos sentimentos, mas também em relação às ideias, às nossas concepções sobre as coisas, que nos Uhum. faz perceber cada vez mais o quanto essa condição de falante pede de nós, que naturalmente, emoldurada nas nossas emoções, vai nos permitir ter um maior sucesso nas relações interpessoais, na expressão do que nós sentimos, do que nós queremos. Senão, assim, o perigoso é cair no lugar de atribuirmos sempre a responsabilidade no outro que não conseguiu entender o que eu disse. É mais Isso é fácil, né? perigoso, é mais fácil. E assim, isso acontece em todas as dimensões. Acontece na educação, acontece nas relações familiares, nas conjugais, sei lá, nos partidos políticos,
nos grupos de estudo. É o outro que não entende. Então, assim, o que nós estamos propondo é esse lugar de, de reflexão constante em que a gente busque se conhecer e se aprimorar cada vez mais, a ponto de nos apresentarmos com mais eficiência e eficácia nessa nossa condição de construir relações e de mantê-las, né? E de mantê-las. Você fala em competência, né? É interessante, porque assim, eu observei uma frase também, que você disse que o outro não entende, né? Mas será que eu fui claro o suficiente? Não é? Então a gente está Isso. sempre assim, voltado para o outro. Ou então é fácil dizer assim, ah, mas eu sou assim, acabou. Que isso, né? Cadê É. a A gente, flexibilidade que a gente a precisa ter gente brinca até da nas síndrome de Gabriel. emoções? Não A ouvi, síndrome, professor, desculpe. a gente A brinca síndrome dizendo, de Gabriela, né? Ah, eu nasci sim. assim, eu nasci assim, vai sim. Vai morrer assim mesmo, só que mais rápido. É, eu estou quase Porque cantando a síndrome, né? Porque quem está acompanhando a gente, só quem sabe mesmo é quem conhece o contexto, né? Mas vamos deixar isso para outra live. Nós temos muitas perguntas aqui, professor. Olha só. Cris Bibi diz o seguinte: será que há uma espera do outro em relação às nossas emoções? Há uma ah, sem espera? dúvida, sem Sem dúvida, dúvida. né? Existe a expectativa, que é algo extremamente natural na experiência humana. E aí, assim, Uhum, para além da expectativa da pessoa em função dos desejos dela, tem sim as expectativas em relação ao valor que elas nos atribuem, o que elas esperam de nós, não necessariamente para com elas, mas em relação a nós mesmos. Por exemplo, para não ficar muito teórico, às vezes a gente diz uhum. assim para alguém: nossa, mas eu não esperava isso de você, eu lhe tenho em outra conta. Então, assim, além de ter as expectativas da pessoa enquanto ela mesma, tem as expectativas em relação ao conceito que ela tem sobre a gente. Uhum. E tem gente que não consegue nem viver direito pensando nisso, né? No que os outros Sim, pensam sobre nós, não é isso? E exatamente. a professora Anaí, né, pergunta o seguinte: lindo, há diferença entre linguagem emocional e linguagem das emoções? Lembrando que o nosso tema é emoções como linguagem, né? Perfeito. A pergunta que a professora Nair faz, ela é bem Professora sutil, Anaí, ela também é pesquisadora das emoções. e é É, linda também, né? não é verdade. Ô, Nair, é assim, eu considero da seguinte forma, embora naturalmente esse possa ser um ponto aí de interpretação diferente. Quando se fala de uma linguagem das emoções, nós estamos falando de uma estrutura universal em que as emoções se apresentam, que Darwin estudou, que Erckman estudou. E quando a gente está falando dessa possibilidade de uma emocionalidade da linguagem, aí entra toda uma feição subjetiva, intencional, consciente ou inconsciente, mas que vai expressar na condição de cada indivíduo, de cada pessoa. Então, é assim que pensamos, e essa era assim, a sutileza que nós pretendemos, né, ter de alguma forma passado aí, que é diferente de pensar na linguagem das emoções. Ela faz parte, mas ela não é a linguagem das emoções. É por essa razão, né, como coloca Marco Ladeia aqui, se leva, e por essa razão, desculpe, por essa razão se leva o paciente a descobrir por si mesmo as referidas razões. Ele coloca aqui paciente, né? A gente está falando aqui de seres humanos de modo geral, a gente não está especificando, né? Mas é um comentário assim voltado para o paciente, e não aqui Isso, o indivíduo, o aluno, o professor, eu, você, isso. né? É, perfeito. Marcos, um abraço carinhoso para você. É, e aí, assim, quando você se refere, e aí eu achei interessante você se referir ao paciente, porque aí já remete a pessoa para uma possível situação de tratamento, de atendimento, de terapia. O que nos leva também a pensar, fazendo aqui um extensionamento de conceito, é o paciente que tem paciência. Porque o paciente tanto é um lugar formal que você ocupa, como é uma condição emocional de ser e virtuosa.
Nas duas perspectivas, eu considero que se o paciente for paciente, ele vai respeitar o seu limite para lidar com as emoções e para lidar com as emoções dos outros. E esse encontro de pacientes, né, nos dois sentidos que colocamos, nos dará a possibilidade, na condição de ser humano, de viver mais essa humanidade que a gente está construindo. Não aquela que a gente já viveu, que a gente ainda vive e que não tem satisfeito muitas expectativas de uma melhor qualidade de vida. Certo. Professor, você tem tempo suficiente para continuar nos respondendo, atendendo aos comentários? Boa pergunta. Eu acabei de olhar para o... Achei que... Estou lendo as suas expressões. É porque eu tenho aula remota agora. Daqui Nós a sabemos. 5, Uhum. 10 minutinhos. Então vamos tentar condensar, né, um pouco aqui. E a gente fecha aqui o quadro de perguntas com algumas perguntinhas voltadas para a ironia, né, primeiramente. Ediane Conceição, psicopedagoga e Flor de Mamulengo. A primeira pergunta é a seguinte: ironia também pode ser uma defesa? Na verdade, não sei se pergunta, né, não tem pontinho na interrogação, enfim, mas... E a outra diz o seguinte: ironia pode ter a ver com seu grau de intimidade. Já é uma afirmação. Assim, nas duas, se a gente resolve hipotetizar e lança aí como uma pergunta, a resposta é sim para as duas, e Uhum, concordo plenamente. A ironia também ela é utilizada como uma defesa, ok? Que pode ser por falta de argumento, ok? Ou porque a pessoa não está afim uhum, de gastar aquela energia naquela hora e responde com uma ironia. Assim como, na outra perspectiva, a intimidade também permite, porque quando eu faço uma ironia com alguém que eu tenho intimidade, eu faço, é até sedutor, né? É até sedutor. hum, É um recurso de sedução. olha Poder, só. no sentido contrário. Vamos imaginar, e aí se você me permite, você e seu digníssimo esposo têm uma intimidade. E aí vamos Uhum, dizer que você olha para ele e diz qualquer coisa, como vou dormir agora, ou coisa do tipo. E aí, ironicamente, ele poderia lhe dizer, em função da intimidade, eu nem vou agora, porque eu não quero ficar com você. E levanta do sofá e me segue, ok? Então, assim, na hora você ia compreendo. sorrir, feliz da vida, porque ele estava fazendo uma declaração de desejo a você, tá? Então, assim, não foi aquilo que ele disse, mas aquilo que ele quis dizer que a intimidade permitiu compreender, né? E eu já Uhum. coloco esse exemplo aqui como uma forma de homenageá-lo e de agradecer pelo apoio que ele está dando. Ai, que legal. Diga o nome dele, Newton César. Pronto, Nilton César. Muito obrigado. Mais um integrante da equipe técnica, viu? Como diz a professora Anaí, professor. Então, você falou em falta de argumento, aí a gente tem aqui mais um comentário, uma pergunta e um comentáriozinho para fechar. A Liana diz o seguinte: realmente é mais fácil, e às vezes o silêncio também é uma atitude de acomodação em evitar certos, acho que ela quer dizer, sem evitar certos confrontos, né? Isso. É. E aí a gente observa uma coisa maravilhosa, né? Todas essas questões, elas podem funcionar de forma positiva ou negativa. Eu me referi ao silêncio de sabedoria, em que eu reconheço que aquele momento não é interessante eu falar e não vai ter como avançar naquele momento, por conta do estado Uhum. emocional do outro, do meu estado emocional, o que seja. Sem dúvida alguma, o silêncio também pode ser como uma fuga do enfrentamento. Então, eu costumo dizer para meus alunos, e aí especialmente os alunos de psicologia aplicada ao direito, né? Eu digo assim, olha, se alguém estiver acusando vocês de alguma coisa e vocês não fizeram, abra a boca e diga, para não cair no ditado popular de que quem cala consente, né? Então, Uhum. assim, logo não precisa brigar nem nada não, você só precisa dizer, eu não fiz isso. Fala, você tem boca. Então, assim, Isso mesmo. concordo plenamente que pode acontecer em muitas situações por acomodação,
por embaraço, por vergonha, por não ter a coragem de fazer o enfrentamento da questão. Então, assim, todas essas possibilidades estão presentes também na questão do silêncio. E isso acontece muito com os nossos alunos, né? No meu caso, trabalho com educação básica, desde o pedido de licença para, sei lá, tomar uma água, enfim, ou realizar outra coisa, eu questiono e brinco muito. E assim, só que eu brinco de um modo bem sério na hora, eu digo, mas por quê? Como assim? Argumente, não se expressa, você não tá com cara de que quer tomar água, não, e tal e tal. E aí eu venho com a pergunta, né, de Joélia, que ela diz assim, como se educar emocionalmente? Já que a gente está falando de emoções como linguagem, a gente também foca muito nessa questão do saber se expressar, não é? A gente se educa, mas também para poder mostrar isso para o outro, já É, que sempre há uma interação, né? é verdade. Bom, esse é um tema, inclusive, de uma outra live, né? Se fosse o caso. Mas, assim, Olha só! a questão da educação emocional, de forma bem básica, segundo Daniel Goleman e outros autores, é, o processo da educação emocional se passa por identificar o que sente, denominar o que sente, saber dar nome ao que sente, a emoção, o sentimento, reconhecer o que sente, né? E você conseguir falar sobre isso para alguma outra pessoa, você conseguir comunicar sua emoção e, por fim, ele recomenda que repita os passos. Ou seja, o processo da educação afetiva, educação emocional é algo constante. Não termina nunca, porque as situações Uhum. estão aí e nos colocam frente a limites. Então, nós temos, né, conseguir identificar, denominar, conseguir dar nome, reconhecer, e conseguir verbalizar, né? Falar sobre isso. E aí sempre estar repetindo os passos. Essas são etapas de um processo de educação emocional. Certo. E aí a Constância diz que na sociedade contemporânea, onde as pessoas vivem tanto a sua individualidade, né? Como trabalhar isso? Né? Você já explicou, já deu passo a passo ali um pouquinho, né, em cada resposta, a cada pergunta que foi feita, mas como trabalhar isso, né? Pronto, É possível a pessoa viver individual, né, individualmente o tempo todo? perfeito. Não. O lugar para trabalhar nossas emoções é com o outro, é no meio do social mesmo, tá? E aí, assim, de que forma? Primeiro, reconheça a necessidade, atribua É necessário. importância e se permita exercitar. Essa é a forma na nossa sociedade. Enquanto eu não reconheço a necessidade, enquanto eu não atribuo valor, não reconheço a importância disso, eu não vou me permitir. Porque, assim, não é de graça. É exercício constante, é confirmação da nossa convicção, a nossa insatisfação conosco mesmo. Eu não quero continuar sendo assim, reagindo dessa forma para as situações. Eu vou reagir de forma melhor. Eu não quero continuar sofrendo dessa forma. A minha forma de viver será emocionalmente mais educada. Ponto. E aí a gente consegue. Hum, Muito bem, show. Isso exige de nós treinamento. E por falar em treinamento, né, é algo que requer muito tempo de nossas vidas. E por falar em tempo, voou, professor. Infelizmente a gente vai precisar terminar, né? Infelizmente, assim, porque a gente queria ficar aqui a noite toda, né? Nesse 29 de junho, assim. Professor, eu gostaria de dizer que é uma delícia poder ler os seus escritos, ouvi-lo, né, dialogar aqui nessa live. Está sendo uma experiência muito enriquecedora para mim, para muitas pessoas que estão acompanhando. E eu gostaria de agradecer de coração, em nome de toda a equipe Hemofó, Emoções à Flor da Pele, aprendendo a lidar com elas, por você ter aceitado o nosso convite, por toda a riqueza de detalhes com que você nos passa, né, todas essas palavras, todos esses conhecimentos, pelo seu modo carismático de ser, que é incomparável, e por contribuir cada vez mais para a nossa formação. Por gentileza, lindo, deixa uma frase, assim, uma frasezinha de agradecimento, uma mensagem final, que logo em seguida eu também vou deixar um recadinho. Ok. Eu quero agradecer com muito carinho, com todo o amor que eu já consigo amar, vocês estarem dando vida a esse projeto, acompanhando, que a gente acredita sinceramente que é de uma importância incrível para todos nós e para a humanidade. Então, outros temas fantásticos nós vamos ter por aí, por outras pessoas. Então, essa é uma forma de estarmos juntos e de compartilharmos o amor que estamos aprendendo a amar.
Muito obrigado. Emily, adorei, né, ter essa experiência com você, muito legal. E estamos aí. É gratidão sempre. E amor, Eu é que agradeço. olhos na boca e no coração. Meu abraço virtual, certo?